sou Joana Oliveira. E eu sou a Júlia Fontes. E você está ouvindo O Negócio do Campo, o podcast que fala de gestão de forma simples, prática e direta para o produtor rural que quer colher mais resultados. E hoje nós estamos aqui com o Edilson, que é formado em administração, que está quase há 32 anos atuando no administrativo do Grupo Sertão. Para quem não conhece, o Grupo Sertão é uma famosa família de produtores em Carmo de Minas e eles são detentores da maior nota de café especial, com a nota recorde no Cup of Excellence, com a pontuação de 95,85. Edilson hoje atua no cargo de gestor administrativo do grupo. E nesse episódio vamos falar sobre a importância do escritório, da área administrativa, na performance e resultado das fazendas. Edilson, seja bem-vindo ao Negócio do Campo. Boa noite, Júlia. Boa noite, Joana. E muito obrigado pelo convite para esse bate-papo. É sempre bom estar conversando com vocês. Nós convivemos há um período atrás aí. Então, é sempre bom, sempre aprendendo com vocês. E sucesso para vocês nessa jornada aí. Bom demais, Edilson. Aproveitando, já se apresenta para o pessoal, fala um pouco da sua história também lá no Grupo Sertão. Bom, como a Júlia disse, meu nome é Edilson. Eu estou há quase 32 anos no Grupo Sertão. Antes eu trabalhei um pouco na cooperativa de café, quase 4 anos. Quase 4 anos também no sindicato rural. Ou seja, eu sempre estou na área do campo. Sim. Até tem a pontuação recorde aí, né, Edilson, que é famoso no Grupo Sertão pela pontuação, que a gente comentou. Ficou quase 20 anos, agora foi batido esse ano agora essa pontuação, mas fez um termo de marketing, e eu fico feliz por eles também, porque eles são apaixonados pelo café. O produtor de café, principalmente, aquele produtor raiz, que é onde o pessoal que trabalha no Grupo Sertão, eles são, além de produtores, viverem disso, eles são apaixonados. Então, eu fico feliz quando acontece uma premiação, e são premiados praticamente todos os anos. Então, é muito bacana as pessoas que eu trabalho, e fico feliz de participar do Grupo Sertão há quase 33 anos. Todo mundo comemora junto, né, com essas premiações. Bom demais. Então vamos ao nosso tema de hoje, que é sobre a importância do administrativo, da área administrativa na performance e resultados das fazendas. Eu vejo, Edilson, que muitos produtores ainda tomam decisão no sentimento ali, não olha muito dado. Como que você vê que o escritório pode ajudar o dono a decidir com dados, clareza e previsibilidade? Isso é um ponto muito importante, porque eu não vejo, assim, de todo mal essa forma de tocar o negócio, até determinado tempo. Porque isso envolve paixão pelo café, envolve sentimentos, é uma greba, um talhão que alguém plantou, meu pai plantou, e isso acaba influenciando na sequência ali do negócio. Então, aí o escritório entra com isso, porque isso é o coração que o sentimento meu é que aquele talhão me dá lucro, mas na verdade o que fala mesmo se dá lucro não são os números, né? Os frios números, né? Então, até bastante anos atrás, a gente já fazia esse curso de produção. Na verdade, é um curso para você tomar decisões que, na verdade, é gestão. Então, esse sentimento que tem, essa paixão, a emoção pode influenciar no resultado. Então, o escritório entra com acompanhamento, a gente tem coleta de informações diárias hoje. Antigamente, a gente começou a fazer esse trabalho de informação, foi lá no Lotus 123, que era um precursor do Excel, a gente anotava em fichinhas, e depois começou a anotar para passar essas informações com números fechados, pela fazenda toda, que não era o ideal. Mas depois nós fomos mudando e fazendo por talhão. Quando a gente começou a mexer com o programa de gerente agrícola, então todo fechamento mensal, todo fechamento de safra principalmente, a partir daí foi tomado decisões. Algumas eram seguidas ou não naquele momento, né? Mas tudo baseado em número e principalmente você tem um fluxo de caixa, você tem um orçamento. Como você disse, aí perguntou, a previsibilidade é muito importante em qualquer negócio, de modo geral. Mas principalmente no agronegócio. Se você não tem o que você vai fazer daqui a um ano, está certo que tem alguns imprevistos de clima,
de outras coisas que não estão no poder do produtor. Mas se você tem uma previsão do que você vai fazer daqui a um ano, você pode comprar uma máquina, você pode... e agora, estamos fazendo muito agora de um tempo para cá. Algumas lavouras estão fazendo terraceamento, dando essa lavoura para poder... A mão de obra está ficando... Não sei se vai ter uma reversão, mas até então está ficando meio difícil. Pode ser que tenha uma reversão nisso, mas essa mecanização das lavouras é muito importante. E é aí baseado em informações de custo, de fechamento financeiro. Então, as decisões são baseadas em números, não naquelas sensibilidades, no achômetro, que é o termo que o pessoal chamava, achômetro. Então, isso é muito perigoso numa gestão. E você comentou um ponto importante aí, Edilson, que muitos momentos a gente não consegue tirar 100% o sentimento da decisão, né? Porque a gente é ser humano, a gente não é robô que vai só pelo racional. E muitas vezes é esse sentimento que faz a gente arriscar em alguma coisa e gerar resultado, porque o produtor, eu tenho isso comigo, tenho muita clareza sobre isso, que ele tem que amar o que ele faz, para ele aguentar todo baque, todo ano. Tem ano que é ótimo, aí quando vê você está esperando uma produção alta e vem alguma variação climática. Então, eu vejo que o sentimento ele é essencial, mas tem que estar aliado com os dados, né, Edilson? Só complementando aí o que você comentou. Exatamente, porque a outra coisa desses números também, se você não tem uma programação, uma previsibilidade, tudo vira urgência, né? E aí é perigoso, porque você vai comprar insumos, por exemplo, você não comprou na hora certa, talvez você não tinha uma programação em caixa, hoje está difícil, inclusive, até de comprar, receber. Nós tivemos problema de entrega esse ano, estava comprado, a entrega demorou, principalmente de cereais esse ano, e um pouco do café também. Então, todo um planejamento que é feito. Se você... uma peça, uma máquina, por exemplo, se você não fizer um preventivo antes, deixar ela quebrar, você perde janela de plantio, de colheita, de aplicação de produtos. Então, o ajuste é muito fino. Você não pode, obviamente, que mesmo tendo esses dados, esses números, acontece isso é normal. Mas se minimizando os erros, a chance de dar um resultado muito bom é muito maior, né? Edilson, e é isso que você falou, né? Com planejamento, com dados e com números já não é fácil, já é desafiador. Se não tiver nada disso, pior ainda, né? E aí, vamos lá, deixa eu entender. Quais são os primeiros sinais que você hoje está lá no Grupo Sertão, lá são 4 fazendas, né? São 5 vamos dizer assim, 5 frentes de trabalho, contando as 4 de café, mais os cereais. Quais são os primeiros sinais que você percebe quando a fazenda está sofrendo por falta de organização? Se você tivesse em outro cenário, o que você diria? Assim, isso aqui aponta para mim que está tendo falta de organização. Aprendi com vocês o termo ruídos. Porque eu conheci outro termo, ruídos, eu aprendi muito, foi um dos primeiros termos na época que ficou para mim esse ruídos, né? Ruídos e principalmente comunicação, né? Que essa comunicação na fazenda, por exemplo. E nós criamos o organograma, né? Juntamente com vocês. Isso foi um ponto, assim, que eu acho que fez um diferencial imenso, que é para definir na fazenda as funções de cada um. A pessoa ser o responsável, isso aqui é comigo, não é com aquele, com aquele. Porque acontecia muito, principalmente mais algum tempo lá atrás, e eu me mexia também com a parte fazia diretamente a parte de custo, as informações chegavam picadas no escritório. Por exemplo, o operador ele não passava corretamente para o encarregado. O encarregado para o gerente. Quando a informação chegava no escritório, ela chegava pela metade. Então, aí é o início do caos, né? Então, essa organização foi assim, um ponto, uma mudança bacana mesmo, que temos problemas, continuamos tendo ainda algumas, é questão de ajuste, mas a partir do momento que essa organização, depois e virar rotina, né? Normalmente tem as coisas que são variáveis, mas eu diria que 70%, 80% são rotinas que todo mês você vai ter que fazer aquilo. Então,
é um apontamento que é feito de mão de obra, por exemplo, e se não tiver essa organização, é um pagamento errado que é feito, e toda a consequência. É um documento que chega com produto, nota fiscal, com boleto na fazenda, que não vem em tempo hábil para ser pago pelo escritório. Então, se não houver essa organização, é meio caminho andado para dar errado. Esses sinais seriam muitas falhas na comunicação e falta de clareza de quem faz o quê? Seriam os primeiros sinais para identificar, aqui na minha fazenda está desorganizada, é isso mesmo? Exatamente. Isso é o ponto inicial. Definir quem é o dono daquilo lá. E a comunicação, porque às vezes também, eu sou o dono disso aqui, mas eu tenho um superior meu, né, no organograma, logicamente tem que seguir aquilo ali para não virar bagunça. Eu tenho que me reportar a ele. E eu tenho também que, da parte dele, ele me dá abertura para esse processo. De chegar, de conversar, de explicar se houve uma falha, comunicar também, aconteceu isso, porque às vezes acontece uma falha, por exemplo, estoque. Estoque é um trem muito importante, estoque de insumos na fazenda, de peças. Essa informação a gente tem o responsável no escritório que faz esse controle, confere esse controle, né? A informação vem através do coletor, que é feito na fazenda diariamente, anotado pelo responsável. E quando chega no escritório, o responsável, opa, peraí, deu algum problema aqui. Então, se essa pessoa responsável lá, às vezes cometeu, esqueceu de lançar alguma coisa que saiu para a fazenda, na hora ali não tem, nossa, eu não vou falar. É melhor falar, já resolve o problema ali, quando vier a informação já vem correto. Então, é todo um processo que todo mundo faz parte, todos, né, cada um tem sua importância, todo esse processo, para finalmente a gente passar todas as informações, que a gente passa informações para o Grupo Sertão, né, tem um conselho de administração foi criado já, então a gente tem que passar essas informações corretamente para tomar as decisões junto com esse pessoal, porque senão uma coisa que vem furada de lá, que às vezes um detalhezinho, o resultado final lá não é aquele esperado, né? E acontece muito, Edilson, eu vejo que essa é uma grande dificuldade da maioria das fazendas. Todas as fazendas que a gente vai, tem que ficar sempre no pé para mandar a anotação certa, tem que ficar ali constantemente, porque o pessoal acaba que não gosta de fazer anotação. A turma de campo, eles gostam da execução. A anotação, muitas vezes, entra nisso que a gente fala que deixa de lado e não vê tanta importância disso. Eu vejo que falta até para as pessoas que estão ali a explicação por que isso é tão importante, por que esse dado que ele está mandando, que ele está anotando é tão importante. E esse é um ponto, esse trabalho de cada um saber da sua importância. Porque às vezes a anotação ali e um negócio que vocês sugeriram e foi criado, os gerentes reunirem uma vez por mês. Acabou que todos se reunirem e o Grupo Sertão, que é um negócio que todos tentam, já melhorou, mas muito mesmo. O Grupo Sertão, acho que eu não falei no começo, lá é composto de 4 unidades, né, 4 fazendas, cada um tem o seu diretor, mas tem os gerentes. Então, essa informação, todo o processo, porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu vou anotar isso aqui não vai levar nada, né? Mas faz parte de toda a engrenagem de uma empresa que quer ter gestão, que quer ser diferente no mercado. E isso não vale só para Grupo Sertão, né? Deixar claro isso. Eu estou falando de Grupo Sertão porque eu estou lá no Grupo Sertão. Mas qualquer um. Eu tenho, por exemplo, cunhados que são economia familiar, trabalham por conta própria. Isso serve para ele também, serve para o pequeno. Organização, né? Organização, se não tivesse processo de organização, nada funciona. Vai sempre correr atrás de coisas que deveriam não dar trabalho e tem que sobrar tempo, cabeça para outras coisas mais importantes, né? Deixa eu só fazer uma observação aqui em cima da fala do Edilson, para o pessoal que está escutando aqui a gente. Ele citou aí essa questão da reunião entre os gerentes das fazendas, porque como lá são frentes de trabalho diferentes, né? Tudo café, tem os cereais também, mas são frentes de trabalho diferentes. A gente implementou lá a reunião unindo
todos os gerentes de todas essas fazendas, justamente para que os dados eles fossem mais completos, para que eles pudessem trocar ideias, inclusive uma fazenda ajudar na redução do custo da outra, no aumento de produtividade, através dessa troca de informações e através também desses dados mais afinados para transmitir isso para o escritório. Então, essa parte que ele falou, foi essa clareza, né, essa redução de ruídos através da implementação dessa ferramenta que ajudou muito e vai cada vez trazendo mais consequências positivas à medida que elas são bem feitas. Isso, exatamente. E também adotou um padrão, porque lá atrás acontecia de vir cada fazenda mandar de uma forma. Não é que estava errado, não. Aí padronizamos, todos passaram essa informação, padronizamos a forma de passar isso, além do coletor, mas de colher essas informações, porque o coletor a pessoa faz ali no final do dia, no outro dia de manhãzinha, sempre não pode passar de um dia, né? Mas para padronizar, para chegar essa informação no escritório, para ficar mais fácil, porque ela já vem pelo coletor, que já é alimentado o programa Gerente Agrícola, e para padronizar, porque aí todo mundo, quando tiver uma reunião, fica até mais fácil deles, gerentes, conversarem sobre alguma dificuldade que está tendo, essa troca de informações espetacular. E tentar ver se eles trabalham mais em conjunto, estou precisando fazer tal serviço hoje, você me empresta um trator, você me empresta isso, e essa é comunicação, na verdade, né? Se conversarem, né? Paralelo a isso, eu lembro que a gente também implementou uma reunião para que o pessoal do administrativo pudesse explicar os dados para os gerentes. Eu lembro que teve até uma reunião lá que o Caio passou, né, para o pessoal, esses dados aí sobre o custo de uma aplicação, de um produto, porque muitas vezes eles não sabiam esse impacto, né? De, por exemplo, jogou em uma aplicação eu joguei 400 litros, na outra foi 200, mas o que isso impacta no custo final? Como que eu posso reduzir? Para melhorar as decisões deles do dia a dia. Eu lembro que a gente implementou isso aí também, né, Edilson? Que o pessoal trouxe um retorno bem positivo sobre isso. Pode sim. E outra coisa também, isso é o Luiz Paulo, que ele gosta. O Luiz Paulo é muito visual, ele gosta de, né, vocês conhecem, ver as coisas na mão. Então, a gente tem, né, no Gerente Agrícola, tem um Power BI que todos do conselho, todos os diretores, o Luiz, consultor, tem acesso a cada 2 horas atualizado, sabe o que nós estamos fazendo, o que está sendo pago, o que está sendo lançado na fazenda. Então, até nós compramos agora lá um videozão, uma televisão grandona lá, que vai ficar lá para um mapa das lavouras, que já existia, né, antigamente, mas foi aprimorando. Então, o que é isso? O agrônomo foi recomendado, fez o mapa, né, fez as recomendações de aplicação e está lá. Entre a data tal, é data tal, você sabe, né, até melhor que eu, que é janela, não pode perder janelas no agronegócio, né? Cada dia que você perde, a produtividade é menor lá na frente. Então, esse mapa, o que foi recomendado, se naquele dia foi aplicado, aí o Lucas, que mexe isso lá no escritório, peraí, o que houve aqui? Ele tem, na mesma hora, essa informação lá. É lançado lá no coletor, homem, máquina, produto, e automaticamente já está com toda essa informação. Aconteceu alguma coisa ali. O verdinho não aconteceu, o dia aplicou, na data certa, o produto certo, o verdinho aparece. Se não apareceu, vamos ver o porquê, qual foi o motivo. E aí o pessoal na fazenda, que é importante esse saber deles, que eles são importantes no processo imensamente. E Edilson, para o pessoal que está ouvindo aí, quais controles administrativos você considera mínimo e obrigatório para qualquer fazenda, independente do tamanho? Porque aqui a gente está falando do Grupo Sertão, pode parecer que, para quem está ouvindo, que é só para fazenda grande. Mas o que você considera aí que é mínimo e obrigatório de acompanhar? Fluxo de caixa, por exemplo, que a gente faz lá. Fluxo de caixa, isso é obrigatório, né? Independente de tamanho que seja. Você pode até uma pessoa que produz menos, às vezes não tem assim, a facilidade, o acesso, você pode anotar no caderninho, você pode fazer uns quadradinhos no caderninho lá, você consegue fazer esses controles. Então, é um fluxo de caixa, um orçamento
a gente fala de 24 meses para frente. No agronegócio é meio difícil, porque são muitas variáveis que acontecem nesse período. Então, a gente vai ajustando isso. Algumas coisas vai ajustando, previsão de colheita. Então, é meio difícil. Mas a gente tem esses 24 meses para frente, mas pelo menos 6 meses, 12 meses, né, que pega um ano. Controle da fazenda, que esse é o jogo do pessoal. Controle de estoque. Controle de estoque é essencial. Estoque, quando você vai fazer uma compra, por exemplo, você tem que ter controle na mão para você saber o que você precisa comprar. Às vezes, por algum motivo, o estoque anterior seu sobrou lá, você não precisa gastar. Controle de peças. A gente tira lá no relatório também, nós temos o engenheiro mecânico Roberto, todas as máquinas, como a gente tem esse programa um pouquinho mais digamos assim, sofisticado, um pouco, ele consegue soltar isso, é você fazer uma análise de um trator, de uma colheitadeira, de uma plantadeira, a situação que ela está, quanto tempo já para você fazer uma manutenção preventiva, né? Ela não te surpreender quando você estiver no campo lá e quebrar. E também fica muito mais barato você fazer um preventivo do que um corretivo. A outra coisa é o apontamento que é feito lá, que aí a mão de obra do pessoal é feita também, esse apontamento que vem para o escritório. A outra coisa também, que aí inclusive não é nada diferente da legislação, que é a legislação trabalhista que a gente tem que seguir, né? O ideal seria ter uma assistência de engenharia de segurança do trabalho, que a gente tem a Protege que dá essa assistência. Temos as certificações, que é o anjo que mexe, que as certificações, nós temos 3 ou 4 certificadoras ali. A gente tem lá, não sei se eu cheguei a falar, todo mês tem uma reunião, a gente faz todos os fechamentos para a gente acompanhar como é que está o andamento de números, fazer projeções, pequeno, menor também, ele tem que ter pelo menos uma organização que seja mínima. E ele consegue fazer isso. Não é bicho de 7 cabeças, não. Então, dá para fazer. Às vezes, um pequeno tem gado. Hoje, o Grupo Sertão não tem o gado mais, né? Já foram pentacampeões brasileiros, gado de Rolando, mexendo muitos anos com gado, mas hoje não tem mais. E não tem mais, tem um Toninho que é apaixonado em gado, né? E não tem mais, porque é baseado em números e não em sentimentos, como a gente falou no começo, porque se fosse sentimentos, teria ainda. Mas baseado em números não estava dando retorno. Então, vamos virar para soja, para milho, e esse tudo é baseado em números, porque se fosse pela emoção e não pela razão ali, talvez tivesse continuando, né? A gente percebe, assim, até pela fala de alguns produtores, de algumas pessoas, que isso, graças a Deus, está acabando, né? Que é aquela visão de que o escritório só cuida de papelada, eles estão aqui só para pegar os dados e não realmente como parte das decisões, que é o que você acabou de falar, né? Resolveram tirar um tipo de produção, que aqui era o gado, porque os números mostravam isso. Então, eu vejo que essa questão de que o escritório só cuida de papelada, não interessa, não tem que dar foco, ela tá saindo, porque isso era muito comum, e tá realmente vindo à tona a questão da estratégia que tem por trás de uma organização bem feita, dessa gestão dos dados, né? Quando eu comecei lá, a gente ficava até, e lógico, o Grupo Sertão passou uma fase meio difícil, e graças a Deus, né, saímos dessa fase, mas às vezes a gente ficava até constrangido, um computador, tentava consertar um computador, não comprar um novo, mas graças a Deus essa mentalidade mudou, porque é o que eu falo sempre, eu acho até que no custo, por exemplo, o escritório ele entra no custo como administrativo. Eu acho até que ele tinha que entrar como investimento, porque eu acho que o escritório não é custo. Ele tinha que ser olhado com mais carinho. Eu acho que ele é investimento, porque ele dá um retorno muito grande. Se a pessoa olhar, e hoje mudou isso, sabe? Acho que mudou. Tomara que tenha mudado. Porque... Acho que aos poucos está mudando, né? Então, eu acho que é um investimento que o escritório tem que dar retorno em todas as áreas. Trabalhista, área de custo, setor de compras, por exemplo, que a gente tem o Ivan lá, que todo produto que vai comprar, ele vem para o Ivan, para ele fazer cotação em 3, 4 lugares,
Então, essa análise na hora de comprar o escritório, fazer imposto de renda, porque antigamente realmente tinha esse termo de juntar papelada, por exemplo, fez o pagamento. Hoje não é admissível você pagar uma coisa sem nota fiscal, né? Nem pode, né? Mas às vezes a pessoa, depois eu mando a nota para você, que o sistema, né, o famoso sistema, está fora do ar. Eu não consegui emitir a nota. Isso era normal até um tempo atrás, né? E é inaceitável isso hoje. Mas às vezes pode acontecer, de fato. Mas aí a gente fala, pera, tem essa pendência, tem um setor de contas a receber, contas a pagar. Então, essa organização que um dia o escritório vai ser, já está sendo, mas vai ser mais valorizado ainda e dizer que dá retorno investir no escritório, né? Bacana isso aí, Edilson. Você já trouxe aí vários pontos aí de como isso compensa, né? O escritório, como isso é relevante e totalmente importante para qualquer empresa e principalmente para as fazendas. Você já citou aí sobre continuar ou não dentro de um negócio, cotações, quanto você não economiza, né, comprando o mesmo produto em um lugar que esteja mais barato, erros que você já corrige ali na hora do que está acontecendo, entre vários outros exemplos que você já citou ao longo da sua fala, que quem estava na dúvida sobre investir ou não no setor administrativo dentro da sua fazenda, eu vejo que já está pelo menos ali 80% da ideia mudando em relação a investir no seu administrativo. Quem tiver dúvida pode ter certeza que vale a pena. Ainda mais agora, nós temos uma reforma tributária aí, que está se falando várias coisas, mas a gente vai ver na prática mesmo, mas a tendência é que fique pior ainda. Então, a partir de até, digamos, 15, 20 anos atrás, daí eu levava, juntava no final do ano, lá em março, e às vezes na última hora, né, para fazer isso, mas agora mudou, é outra coisa. Quem não tiver esse controle, essa gestão, vai ser complicado. Inclusive, muitos contadores, ele não é só você levar lá e ele fazer as coisas depois de prontas. Ele vai te orientar. Antes de acontecer vários fatos, ele vai, vamos fazer isso, te mostrar caminhos para você ficar legal perante toda a legislação trabalhista, ambiental, qualquer tipo de coisa que você tem que cumprir, tributária, e ele pode ter certeza que ele vai te ajudar muito, não é desperdício, não. Essa questão da legislação trabalhista, ambiental, tributária, outro ponto também que lá a gente controla, que é maior um pouco, tá certo, mas mesmo para aquele que tem uma matrícula só, duas, hoje quando você vai fazer um financiamento, porque todo mundo faz, dificilmente alguém fica sem fazer, um financiamento no banco, quando o banco te pede o negócio hoje em dia para você fica apavorado se você não tiver alguém que faça isso para você. Você precisa estar matrícula atualizada, você precisa ECAR, ITR, CCIR, tudo em dia. Você precisa hoje, o banco você fez um financiamento para plantio de uma área, né? Você tem que mandar as coordenadas para o banco, são várias coisas que o banco pede hoje, que é uma pessoa que está trabalhando o dia inteiro ali, um pequeno produtor, ele fica apavorado quando ele vê isso, porque é muita coisa. Então, você tem alguém que te ajude, você fica tranquilo e sabendo que a coisa você pode ir lá produzir, que alguém está cuidando das suas coisas. Muito bom, Edilson. E em questão de tecnologia? A gente vê muita tecnologia no campo, né, nos maquinários, lá na roça mesmo, para trazer mais produtividade, mas em relação à tecnologia dentro do escritório, dentro do administrativo, mesmo para aquelas fazendas que não têm uma equipe grande ou não têm um sistema muito sofisticado, como que você acredita que a tecnologia pode ajudar e facilitar para esses produtores? A tecnologia, sem um processo de organização, ela não adianta nada. Você não adianta, eu tenho tecnologia e vou jogar lá. Mas se você não tiver um processo de organização da sua propriedade, não importa o tamanho dela, pequena, média, grande, o resultado você vai perder tempo. Então, e o que foi uma mudança tecnológica? O celular, no meu entender, nas fazendas. Porque antes vinha a informação da fazenda, aí o pessoal trazia, né? Eram os 4 que iam para a fazenda cedo, voltava à tarde, trazia.
aquilo lá, se alguma coisa desse diferença, não batesse, alguma informação, porque antes era só telefone fixo, tinha na sede das fazendas. Depois que o celular foi implantado, o celular, gente, aí você chegou a informação no escritório, principalmente folha de pagamento lá com o CAI. Você resolve na hora, você liga lá para o responsável, e cada um tem um responsável. Então não precisa ser assim, é coisa de outro mundo. Eu entendo que a tecnologia, o celular foi para isso, bem usado na fazenda, foi um ponto, sim, uma mudança surreal que foi. Eu vejo assim, Edilson, que se o produtor parar, sentar, quem ainda não faz um controle, quem ainda não tem uma organização administrativa, e aí ele pode pedir ajuda, né? Isso é muito importante também, ver profissionais que podem ajudar, mas identificar quais números ele precisa, de onde ele vai tirar esses números, né? Qual que é a fonte desses números e como receber esses números da melhor forma. O celular vai ajudar a fazer essa ponte aí para acelerar essa comunicação, mas identificar esses números, colocar eles em papel, mas só número em papel não quer dizer nada, né? Precisa fazer uma análise em cima disso. Mas eu vejo que esse passo primeiro de identificar o que eu preciso olhar na minha propriedade, eu já começo a tá bem mais avançado do que quando tá só na minha cabeça, quando tá no achismo, né? Daquela análise ali pelo sentimento somente, pelo histórico, pelo mercado do ano passado, que não quer dizer que esse ano vai ser a mesma coisa. Então, identificando esses números, registrando isso, tendo pessoas para te ajudar, e aí pode ser minimamente ajudar, não precisa nem ser, às vezes, um consultor, um profissional, pode ser o filho. Como é que eu faço? O que esse número aqui quer dizer? Eu vejo que o produtor já avança muitas casas se ele souber pedir ajuda, né? Talvez ele vai conseguir sozinho? Vai. Mas se ele conseguir pedir ajuda também para um filho, para um sobrinho, para um neto, ou realmente para um profissional, ele vai avançar muito no negócio dele a partir do momento que ele vê que, assim como você está trazendo para a gente, é de uma pessoa que viveu antes de ter isso e viveu agora com os resultados de uma gestão feita baseada em análise. Então, isso não é também da sua cabeça, né, Edilson? Isso você viu progressivamente ao longo dos anos, que quanto mais números, quanto mais dados, mais informação, melhor é a sua decisão, inclusive se você quer deixar o seu negócio para os seus filhos, para os seus netos, né? Então, realmente, você tem que fazer algo bem pensado no presente e no futuro. Exatamente. E não é, a princípio, quando a gente começa... no meu caso aconteceu, né? Quando eu trabalhava, antes de ir para lá trabalhar no sindicato, eu mexi com folha de pagamento do sindicato. Eu fui para lá, para mim foi totalmente a coisa nova e, né, eu puxa vida, vamos lá, vamos começar. Aí, lógico, eu tive essa ajuda com a Perrita, mas o rapaz vinha uma vez por mês só, dava a mãozinha lá e me mostrava os caminhos. Isso é importante, porque às vezes a pessoa está faltando só, olha aqui o caminho. Aí depois que você pegou, vira um processo, vira uma rotina e flui, você vai ter informação. Final de semana, se você quiser descansar um pouco da atividade, você vai lá, chama a esposa lá, filho, como você falou, né, uma filha, você senta lá, vira até uma reunião familiar ali, porque o interesse é de toda a família, o negócio disso aí, né? E futuramente começa a cuidar, porque futuramente vai estar na sua mão. E é bem mais atrativo para os sucessores, aí, para quem está sucedendo, quando ele já tem o número nas mãos. Ele sabe assim, o negócio está rodando, não está, vale a pena eu entrar, não vale. Então, quando tem essa organização, é muito mais atrativo, que eu vejo que hoje esse é um ponto em questão que muitas fazendas têm, que o pessoal não está querendo pegar, né, essa sucessão. Estão querendo investir nos seus próprios negócios e acaba que a fazenda fica meio de escanteio. Claro que tem situações que são contrárias, mas quando a gente tem esse cenário, é muito mais atrativo. E eu vejo também que essa organização, quando você não tem um dado confiável, é melhor você nem ter, porque você não vai poder usar ele ali para tomar decisão. Então, você vai perder tempo lançando ali, mas no final das contas, você vai tomar a decisão pelo sentimento, porque você não vai confiar no que você está vendo. E essa, por vários motivos, obviamente, você disse aí, o pessoal mais novo agora, né, vê a dificuldade que foi, às vezes, a família, que foi atrás lá,
E se não tiver esses dados, esses números, é viável entrar ou não? Como diz, deixa eu ver o mato que eu estou lenhando aqui, né? Então, se você não tirar esses números, eu não vou largar do meu negócio para entrar aqui não. Eu acho que pode ser um furado. Se você não fornecer todas essas informações, você vislumbrar um planejamento aí de 5 anos para frente, porque você tem uma família, na maioria tem uma família, para ter que ir para um lugar que eu consiga, né, dar um bem-estar para minha família, para mim mesmo. Então, se você não tiver esses números aí, que você vê uma possibilidade para o crescimento, realmente é difícil. Às vezes você já está encaminhado, já fala, vou ficar aqui, tá bom aqui, e acaba que esse processo sucessório, de qualquer tamanho a propriedade, né, até regime familiar mesmo. Né? Regime familiar acontece isso. Né? O casal lá que já aposentou e o ritmo naturalmente diminui, a força física, a energia, isso é natural do ser humano. Aí tem filhos lá, mas, nossa, meu pai e minha mãe sofriam pra caramba, ralavam pra caramba, não quero isso não. Mas talvez seja essa informação que fala, talvez se fizer diferente, se eu tiver um controle, se eu procurar coisas novas, e fica bom, dá certo. Edilson, você comentou aí ao longo da nossa fala também sobre a divisão, assim, por alto, como que é a divisão, você comentou alguns nomes da sua equipe, você pode trazer aqui para o pessoal como que vocês dividem essas funções dentro do escritório, como que vocês chegaram no que está hoje, que eu vejo que é interessante para o produtor entender. Tá, lá os escritórios são 6 pessoas, tá? E tem o Antônio José. O Antônio José, ele é um dos sócios, que é o Toninho, né? Antônio José, chamar ele de Antônio José, Toninho é melhor. Ele é o nosso diretor financeiro. Ele fica no escritório o dia todo também, mas ele é um dos donos, tá? Proprietário. Então, nós somos 6. Hoje, vou falar hoje atualmente, sou gestor administrativo. Temos o Caio, que é responsável pela folha de pagamento, departamento pessoal. O Lucas, que é responsável pelo custo. Temos o Ivan, que é setor de compras. Só observação, eu não estou falando da atividade principal dele, tá? Que ele é responsável por isso. Tá? O Ângelo ele fica lá com o Toninho e mexe com matrícula, certificação, ele dá uma assessoria também em bancos, ajuda o Toninho lá, por exemplo, o Toninho é responsável por venda de café, milho, soja, então vende, por exemplo, vendeu, aí passa para ele ter esse controle que é feito lá, tem toda uma burocracia, a parte de papel tem que ser feita. O Mateus me dá uma mão boa ali na parte de contas a pagar, CP, na parte financeira, e eu, né, o gestor administrativo, mas faço essa parte financeira, parte fiscal, tributária. E é muito bacana, né, que a gente já esteve aí trabalhando com vocês, que o clima do escritório é muito, muito bom. Quando a gente entra dentro do escritório, já vem uma energia boa, a turma sempre feliz, contente. Dificilmente, se você chega e tem alguém com a cara emburrada, cara fechada, todo mundo ajudando todo mundo, é um clima de colaboração mesmo. E isso tem muita responsabilidade sobre o gestor, né? A gente procura, às vezes tem uns BO. Isso não tem de escapar, não. Tem uns BOzinhos, às vezes não conversa com o outro, mas deixando claro sempre, né? Quando acontece alguma coisa, eu me reporto ao Toninho. Ô, Toninho, está acontecendo isso, mas desde que a empresa não seja prejudicada, porque ninguém precisa. Até irmão tem uns BO. Então a gente não tem como cobrar todo mundo gostar de todo mundo. Isso é muito difícil, né? Esse é ideal, esse é o melhor dos mundos, né? Mas desde que não prejudique nada, andamento de serviço, as entregas, cumprir os prazos, tá tudo certo. E aí lá nós estamos normal, igual todo mundo. E com toda essa experiência que você tem no cargo de gestor, Edilson, o que você vê qual que é um perfil ideal de um bom gestor de escritório no agro? Eu acho que talvez um dos principais seja ele ter trânsito em todos os setores, sabe? Você saber ouvir, você ter conhecimento também vou trabalhar em determinado lugar. Isso é o INPA, tem que ter conhecimento de todas as áreas. Não preciso ser um expert da aula de nada, mas no que eu fizer, eu tenho que ser bom.
né? Eu sou cobrado por isso e tem que ser cobrado mesmo pelo meu cargo. Trânsito tem que ter esse porque eu entendo assim como o gestor é como se ele fosse uma ponte entre o campo, né, operacional e vem para o escritório. A gente tem que ter também um bom trânsito junto com o pessoal das fazendas, dentro do escritório. E essa ponte, por quê? Porque essa informação, todas as informações vêm para o escritório. E ali a gente cada um faz seus processos. E o gestor, que é o meu caso lá, eu tenho que prestar conta para os proprietários, eu tenho que prestar conta para o pessoal do conselho, tem o consultor financeiro, que é o Luiz, que ele vem, todo mês ele vem, fica 2 dias com a gente ali. O dia que ele vem tem que estar todo esse fechamento, essa documentação, tem que estar na mão dele. Então, funciona como essa ponte. Para você ocupar um cargo desse, você tem que estar... e que eu sempre falo, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Eu acho que a gente ouvir é muito bom nessas horas. Determinadas coisas você ouvir e guardar, outras você falar, peraí, tem como vocês falavam, a Júlia falava muito, tem algum ruído aqui, então está acontecendo algum ruído aqui, vamos conversar, chama essa pessoa ali e falar, e aí, está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? Porque essas informações, a gente paga para isso, para passar todas as informações, preferência 100%, para tomadas de decisões, conselho, consultor, diretores. Então, ter esse meio de campo assim, é importante. Muito bom, Edilson. É sempre importante para quem está ouvindo a gente, né, entender que bons profissionais existem e se eles não são capacitados ainda, eles podem se capacitar, mas para ser um gerente ele tem que ter essa visão do todo, assim como você trouxe aqui na sua fala. E Edilson, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o produtor rural que está ouvindo a gente, seja ele pequeno, médio, grande. Que mensagem você pode deixar como gestor de escritório e gestor administrativo para quem ainda está nesse processo, quem ainda está entendendo como o administrativo pode ajudar nesse processo tanto de expansão, crescimento e até aumento de resultados na fazenda? Ô, Júlio, nesse sentido, como eu disse lá atrás, vale a pena, não importa o tamanho, como você disse aí, pequeno, médio, grande, ele sempre teve, mas hoje mais ainda, a pessoa tem que investir, mesmo que seja, não precisa ser uma ferramenta de ponta, se for é melhor, mas contratar um profissional, ou um escritório, ou uma pessoa, às vezes um familiar, às vezes pode ser acontece muitos casos, às vezes um proprietário que às vezes tem um membro da família, que às vezes ou até já aposentou, está sem serviço, uma coisa, para te ajudar. E com as mudanças que estão vindo aí, com a nova reforma tributária, várias situações estão vindo aí, e para você, o seu patrimônio, porque o que a pessoa faz? Além de sobreviver, ela tem que manter o patrimônio, ela tem que tentar aumentar o patrimônio. E para isso, vão ter pessoas que vão te orientar, vai te dar embasamento para você tomar decisões, porque a gente sabe que muita gente vai continuar sendo assim, que tem a experiência de vida, do que deu certo, porque pode que não dê certo lá na frente, mas que ela tem que ter todas essas informações para ela continuar progredindo, ter um padrão, um nível de vida razoável. Não precisa, nem precisa ser rico. Ótimo, maravilha. Mas se a pessoa, às vezes tem pessoas, às vezes preferem continuar aquele nível de vida assim, mas você tem que fazer uma gestão, ter um processo para você manter pelo menos o patrimônio, porque não está fácil. A competitividade é grande. Então, tem que manter patrimônio, você dá um sustento para os seus filhos, e tem que contratar alguém para te ajudar, mesmo que não seja especializado, não seja nada coisa de outro mundo, não, mas o mínimo que você fizer, pode ter certeza que vai dar resultado. Muito bom, Edilson. Eu acredito que esse nosso papo aqui hoje enriqueceu muito para quem está nos ouvindo. A gente já acompanhou vocês lá por um bom tempo, mas a gente continua aprendendo, não só com o Grupo Sertão, mas com você também, com essa sua visão.
de gestão, né, Edilson? Isso é muito importante e espero realmente que os produtores que tenham nos ouvido consigam começar a aplicar na prática, nem que seja, como você falou, com alguém ajudando, começar de pequeno aí, mas ter realmente dados e informações para passar para frente. Joana, quer deixar um recado aqui para o pessoal também? Sim, eu vejo que a gente pode fazer uma associação, como se fosse uma caixa d'água. Não adianta nada eu estar enchendo minha caixa d'água, isso fazendo uma analogia, uma referência com a produção. Não adianta nada eu produzir, se a minha caixa d'água está com furo. Tudo que eu estou produzindo ali, mas está escorrendo pela compra que eu estou fazendo errada, pelos erros que eu estou cometendo e não estou vendo, pelo investimento no negócio que não está me dando lucratividade, eu estou produzindo muito, mas e o custo disso para a produção? O que está me sobrando no bolso no final das contas? Então, eu vejo que muitas vezes o produtor ele pensa só na produção, na operação, na execução, mas o que conta no final do dia é o que sobra no bolso. E aí o administrativo está aí para que a gente possa ter mais dinheiro no bolso, ao final, aliado com a maior produtividade, mas também com decisões mais assertivas. Muito bom, pessoal. Edilson, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Foi muito enriquecedor aqui para a gente. Espero nos encontrarmos novamente, tá bom? E mando um abraço pro pessoal do Grupo Sertão também. Ô, Júlia, eu que agradeço, Joana, eu que agradeço, e é um prazer conversar com vocês, tá? Então, muito obrigado pelo convite, estamos aqui torcendo para sucesso aí do podcast seus, e com certeza vai ser, né? Começando agora, mas vamos alçar voos maravilhosos aí, e estamos lá no Grupo Sertão, precisou, nós estamos lá, passar para tomar um café lá, é sempre um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada, Edilson. Joana, onde o pessoal te encontra? Pode encontrar a gente também? @Joana Oliver, com 2 Es, e @aclive.gestão. Pessoal, vocês me encontram também no juliafontes, __, e encontram aqui o podcast, @negociodocampo.podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.